Inscreva-se no canal e vamos fazer aqui uma avaliação fidedigna. Vamos falar de coisa séria, mas a gente tem que entender para depois criticar. Porque hoje o brasileiro é muito crítico, isso é bom, porque isso aguça a necessidade da discussão, desde que edificante e qualitativa, toda discussão é boa, perfeito? E respeita as liberdades, né, a expressão, enfim. O que está acontecendo com o julgamento de 8 de janeiro referente aos danos causados na Praça dos Três Poderes, consequentemente, no Senado, na Câmara, no Palácio e no próprio Supremo Tribunal Federal? Nós não vamos aqui discutir, porque a partir do momento que a gente entra nesse campo de discussão da causa, né, se o governo foi eleito de forma ilegítima ou se era uma tentativa de golpe, a partir do momento que a gente entra nesse aspecto, a gente discute sobre paixões e sobre paixões a gente não tem progresso, né? Eu sou santista e eu não vou virar corintiano ou flamenguista ou são paulino se você vir falar mal do Santos e ponto final, e isso é ruim. Vamos fazer uma análise séria. A primeira coisa que a gente tem a saber, existe uma norma, né, uma hierarquia que deve ser cumprida como pressuposto de aplicação e existência da norma jurídica, tá? Mais conhecido como pirâmide de Kelsen. E aí você vai lá estudar, tem uma norma que é a principal e depois a hierarquia vai respeitando até chegar aqui na base da pirâmide, por isso que se chama pirâmide de Kelsen. Nós não temos nem na Constituição Federal, nem no Código de Processo Penal, nenhum artigo, inciso ou alínea que prevê o julgamento pelo STF diretamente dos problemas que ocorreram dia 8 de janeiro. Por que isso é ruim? Qual que é o problema fulcral aqui? O que isso impacta diretamente? Essa é a pauta. Se eu cometi um crime ou não e estou sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, significa dizer que do meu julgamento não cabe recurso. Eu até posso recorrer, e é o que pode acontecer e possivelmente vai referente a esse problema, a esse julgamento. Eu até posso recorrer sobre a pena, mas não sobre a condenação. Consegue entender isso? Então, a minha culpabilidade fica restrita à atuação de um único tribunal. E isso é altamente pernicioso, porque pode ser que não haja a juridicidade e, no mínimo, a coerência que se espera em grau de aplicabilidade de justiça. Isso é importante entender. Por quê? Pensem comigo. Você está sendo julgado pelo STF, sendo que o STF foi agredido, foi avariado nos atos do dia 8/1. De novo, eu quero deixar claro, eu não quero discutir aqui a origem, né? A relação de causa e efeito. Isso não é problema nosso aqui. Nosso problema é entender a aplicabilidade da justiça. O que se espera em grau de justiça, e custa muito caro falar de justiça. Porque é difícil entender o que de fato é justo para mim e para você a partir do momento que nós estamos brigando. É ou não é? Sabe aquela história que é cada versão, né? Cada história, melhor dizendo, tem no mínimo 3 versões, que é a minha, a sua e a verdade, vamos falar dessa forma. A partir do momento que você não tem como recorrer, você está tendo aí um prejuízo. Onde que está a pauta central de atuação nessa frente? Para que vocês entendam e discutam isso, né, em família ou no plano acadêmico, ou seja lá onde for, pode ser até no bar, mas com a ciência de que, se eu não tenho na Constituição e nem no Código de Processo Penal o que define a competência originária do STF, que significa dizer que o STF julga aquilo que tem, né, vertido a ele como competência originária, se eu não tenho nessas normas que tutelam o processo penal brasileiro, onde que eu tenho? No Regimento Interno do STF, artigo 43.
Agora é que começa a discussão interessante. O regimento interno, ele, em regra, não pode, em nenhuma hipótese, definir regras de competência. O que é competência em direito? Não tem nada a ver com capacidade de eficácia ou eficiência ou aquele profissional que é muito bom no que faz. Não. Competência é um quadrado e que eu incluo aqui dentro tudo que precisa ser julgado dentro desse quadrado. Vamos dar um exemplo. No Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem prerrogativa de foro, é uma regra de competência. Então, por exemplo, se eu comprei alguma coisa de uma empresa lá em Salvador e quero discutir isso em juízo, eu vou discutir aqui na minha cidade, no Noroeste Paulista. Perfeito? E aí, quando se trata de crime, normalmente, tá, é regra que cabe em exceções. Porém, normalmente o tempo rege o ato. O local rege o ato. Então, eu pratiquei crimes em Porto Velho, Rondônia. Vou responder por eles lá. Porém, não diretamente pelo tribunal. E o STF fez o seguinte, alegando coerência na aplicabilidade da norma e um julgamento pautado no entendimento uníssono, ou seja, para que não haja decisões contraditórias, ele fez uma união dos processos em razão de parlamentares que estão incluídos nesses problemas, nesses danos ocorridos no 8/1, e por isso o pessoal, os civis, os populares, as pessoas que não detêm cargo eletivo e por isso não têm prerrogativa de função no julgamento, que é o que está acontecendo agora, estão sendo julgados no STF por uma continência do processo. Tá? Eu tento não falar a palavra jurídica, mas fica difícil. O que é continência? É a união em decorrência da necessidade. Só que é caro dizer que as pessoas estão sendo condenadas a 14, 17 anos, agora tem a polêmica do julgamento virtual, que em regra não é o ideal, porque o advogado se sente mais à vontade sustentando oralmente em loco, a gente tem uma ritualística melhor, enfim. Essas pessoas estão sendo julgadas e não terão direito a recurso. Mas elas vão recorrer em Haia, no Tribunal Penal Internacional. Tudo bem. Agora, quantos desses populares têm de flexibilidade patrimonial para pagar um advogado para fazer um recurso em Haia? Não é todo mundo que tem. Então, o acesso à justiça, ele é tolhido, ele é cortado em decorrência, às vezes, do que se cobra. Então, o acesso à justiça não é só a possibilidade de você ir ao judiciário pedir alguma coisa. Não, é a qualidade com que isso ocorre. Nós vimos aí um nobre colega e destino a ele total respeito. Há um nervosismo no momento que você está em qualquer tribunal fazendo uma sustentação oral, que confundiu os livros, O Pequeno Príncipe e O Príncipe de Maquiavel, e que deu aí conversas aos montes. Destino aqui, meu respeito ao nobre colega. Estava nervoso, entendo. Já fui fazer em mais de uma ocasião, em sei lá quantas, sustentação oral no tribunal, e não é fácil, por mais preparado. Olha, eu sou professor há anos e anos, hein? Não é fácil. Imagina você estar ali com seus pares, com ministros, com renomados advogados e sendo televisionado. Não é fácil, tá bom? Nada julga, o erro, Nada julga não, nada exculpa o erro. Mas a gente precisa entender que existe ali um nervosismo e precisa se consternar com a situação. Nesse aspecto, os particulares estão sendo prejudicados. Mas agora você entendeu, apesar do absurdo de um regimento interno de tribunal suplantar normas que têm característica constitucional e federal, como o Código de Processo Penal, você agora entende o porquê isso está acontecendo. Perfeito? Eu estou por aqui para explicar o que precisar. Um abraço.